bem-vindos a mais um ItapemaCast, podcast oficial do mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. Eu sou o Matheus Felipe, aqui do meu lado tem minha sócia, host e rosto desse belíssimo podcast, Nicole Silvano. E hoje vamos conversar com um dos donos de uma das maiores construtoras aqui da região, CEO da construtora Sunprime, uma empresa aí conhecida internacionalmente pelos projetos arquitetônicos da cidade. Isso aí, Eduardo. Cara, seja muito bem-vindo ao podcast. Esse daqui é um espaço realmente que a gente está trazendo para as pessoas conhecerem mais do mercado imobiliário de Itapema. E quero abrir as portas aqui, que tu te sinta bem à vontade, tá bom? Obrigado, Matheus, Nicole, pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa do podcast. E muito bom poder aqui falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Sunprime e do mercado imobiliário de Itapema. Isso aí, antes da gente começar o podcast propriamente, se você está assistindo no YouTube, no Spotify, siga a gente aqui. A gente posta podcast toda semana, toda quinta-feira, tem estreia aqui no YouTube e no Spotify para você. Então siga a gente, se inscreva lá no nosso canal do YouTube e siga a gente também no Instagram, que sai cortes diários lá. E logo vai sair os cortes desse podcast aqui também. Cara, antes da gente começar a falar do mercado imobiliário, que a gente sabe que é uma maravilha, o que a gente vive aqui é fora... Tu que viaja bastante, é fora da realidade do Brasil, enfim, a gente brinca até, né? Uma parte fora do Brasil, né? Itapema, Porto Belo e Balneário Camboriú. Como é que começou tudo isso lá atrás? Como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida? Como que o Eduardo se encontrou com o mercado imobiliário? Bom, a história começa há muito tempo atrás, né? E meu bisavô, Edgar von Bittner, na década de 40, ele começou a adquirir algumas áreas aqui na cidade de Itapema. Na verdade, não era nem cidade de Itapema ainda. Itapema, na década de 40, fazia parte do município de Porto Belo. Não existia Itapema ainda. E a família já tinha um ramo têxtil, né? Já era do ramo têxtil de Brusque. Eu sou natural de Brusque, toda a minha família é natural de Brusque. E meu tataravô fundou uma empresa têxtil, enfim. E meu bisavô, então, através disso, começou a vir para cá, para essa região, e investir em terras, né? E ele vinha de carroça, de Brusque até aqui. Olha só. E não comprava, ele trocava áreas por restos de tecidos. Nossa. Aqui na região. E na época se chamava de glebas, né? Não existiam as ruas, não existiam os lotes, né? Como é hoje. Caraca. E ele comprava glebas que iam do mar até a BR-101. Faixas de áreas, né? Então, a família já tinha essa visão, né? De enxergar a nossa Costa Esmeralda, nosso litoral catarinense. E nessa época, eu não me recordo, mas né? Enfim, nessa época, Balneário Camboriú, como é que tava? Tu sabe se Não, já tava Balneário sim. Balneário já era uma cidade, digamos... estruturada, assim. Não estruturada, mas acho que habitável, né? Inclusive, minha avó tinha... eles tinham uma casa de frente para o mar em Balneário Camboriú nesse período. Então, se frequentava... Era, por Balneário exemplo... Camboriú como se fosse uma casa de praia. Uma casa de praia, Isso, ali bem próximo à rua 2.400, se eu não me engano, bem no meio ali. E assim como outras famílias tradicionais da nossa região, a família Ehring, a família Karsten, tinham casas em Balneário Camboriú, e minha família também tinha esse imóvel ali e acabava vindo comprar essas terras aqui na região. Já via lá no futuro que se existia Balneário Camboriú, então provavelmente, né, as regiões pro lado iam ter uma crescente também. Né? É até difícil de dizer, né, se tiver essa visão, né, Pois tão a longo imagina. prazo assim. Mas o mais engraçado, na verdade, é que essas terras elas eram compradas com foco na agricultura, por incrível que pareça. Então, ele comprava essas glebas e arrendava para agricultores plantar café, plantar algodão. E o mais engraçado também é que essas terras, as terras que mais valiam, eram as terras longe do mar. Longe do mar, eu vi Porque perto do mar é tudo mangue, então não se plantava nada. Então, o que valia mesmo eram as terras mais longe do mar. Então, ele arrendava essas terras para agricultores que faziam plantio de, enfim, vários segmentos da agricultura.
E aí, enfim, essas terras foram permanecendo com a família até a geração depois da minha avó e depois dos meus pais e meus tios. Loucura é que trocava terreno por resto de pano. E a gente tem amigos nossos que são nativos daqui, que a gente escuta história de o vô trocar um terreno próximo da praia por uma bicicleta. Daí eu fico, meu Deus do céu, imagina. Isso, trocar por uma bicicleta. E aí também a gente já ouviu histórias de geralmente trocarem os terrenos quadra-mar, frente-mar ali naquela região por mais longe, né? Por conta da agricultura. Porque depois, né, na geração já da minha avó, na década de 80, essas glebas começaram a se tornar os loteamentos, que hoje são as ruas da cidade. As ruas com os seus lotes, devidos lotes hoje, que tinham em média aí de 12 por 25, né? Era na média de um lote, mais ou menos. Então, minha avó que fez, junto à prefeitura, o loteamento de algumas das glebas ou algumas das ruas que são as ruas de meia praia, né? Então, tem algumas... A rua onde era o nosso escritório hoje, por exemplo, era uma gleba da família, que minha avó loteou na época lá, na década de 80. E você foi o único neto da família que ficou? Não, minha avó teve 3 filhos, né? Meu pai e eu tenho mais 2 tios. Meu pai faleceu cedo, então eu acabei meio que assumindo o papel dele também, né? Perante a família e tal. Mas ela que administrava tudo, ela que cuidava de tudo, ela que tocava as coisas da família. Então, ela teve uma participação muito, muito grande com o desenvolvimento da cidade também. Algumas igrejas da cidade foram doações dela, alguns patrimônios públicos, escolas, né? Foram tudo doadas por ela para desenvolvimento da cidade, né? Que legal, que legal. E daí tu já nasceu basicamente no mercado imobiliário, né? Já tinha a administração da matriarca da família e tu viu isso, né? Como exemplo, desde cedo. Eu acompanhei desde criança, né? Eu quando criança, frequentava muito Balneário, mas muito Itapema, porque minha avó tinha uma casa ali onde era o antigo Hotel Beira-Mar, onde é o prédio da Dalo Sancler. Aí ela morava naquela casa ali, naquele imóvel ali. Ela veraneava ali, ela veraneou durante um tempo ali e vinha durante o verão para cá e durante o inverno ficava em Brusque. Depois, os últimos 30 anos da vida dela, ela veio morar definitivamente para Itapema. Então, os últimos 30 anos da vida dela, ela morou definitivamente aqui. E minha avó sempre foi apaixonada por Itapema, Dona Isis Renates. É uma figura conhecida na história da cidade. E ela amava aqui, amava Itapema. E eu sempre estava com ela aqui também, gostava muito de frequentar Itapema. Então, desde criança, eu já conheci e já nasci, de alguma forma, com o DNA, né? Do mercado imobiliário, vendo esses movimentos da família, vendo a cidade crescer, né? Nos últimos anos, então... E tu veio morar para Itapema quando? Faz muito tempo já? Ou... Eu moro aqui desde 2012, quando a Sunprime iniciou, né? Eu morei até os 18 anos em Brusque, sou natural de Brusque. Depois morei em Curitiba, fui atleta profissional, então a minha base era Curitiba, mas eu acabava indo para São Paulo, Estados Unidos, viajava muito por conta do esporte, né? Passei um bom tempo nesse ritmo. Me formei e fiz duas faculdades em Curitiba e daí decidi voltar para cá. Em 2011 e 2012 vim morar definitivamente para Itapema. Então eu já estou aqui há quase 15 anos mais ou menos. E todos natural de Brusque ali, então, né? Minha família, por parte de pai, é natural de Brusque e ainda, né, boa parte da família ainda mora em Brusque. Minha mãe também é de lá. São tudo do litoral, então, já. Já conhece bem aqui. A praia de quem aqui da região, né? É aqui, né? Itapema, Balneário, Porto Belo, enfim. É essa região. A praia do pessoal dos alemães do Vale Europeu, né? Brusque, Blumenau, Gaspar, enfim, toda essa região, né? A praia deles sempre foi aqui, né? Porto Belo, Balneário e Itapema.
Legal, cara. E disse que começou a consultora em 2012, né? Isso. 2012. Sunprime foi fundado em 2012. Veio pra cá, tu viu que o mercado aqui tava começando... 2012 tava começando a tornar o que Itapema é hoje, né? Ou ainda não? Não, Itapema já estava numa crescente bem legal, assim, a cidade já vinha crescendo já há um bom tempo, né? Depois que mudou o plano diretor 2002, né? O plano diretor que estava vigente até pouco tempo atrás, a cidade cresceu muito, né? Então, dos anos 2000 para cá, a cidade evoluiu muito. Então, eu já peguei uma fase até de uma cidade já evoluindo, porém ainda com muitas dúvidas, né? Sim. Até, inclusive, o primeiro prédio que a gente fez na 294, ali onde é a rua do escritório hoje, o Chateau Excelência, quando eu iniciei a obra, era rua de terra ainda. Isso em 2012, né? 2013. Então, até inimaginável, né? Pouquíssimo tempo atrás, a rua ainda era de terra, não, areia, né? Então, era uma rua... Então, muita gente também, o que vai construir... Falavam, né, lá atrás, na 294, né? Porque era tudo focado ali, mais ou menos, na região do Russi. Né? Hoje... né? A minha praia... O centro da minha praia era o Russi, né? O ponto de referência, né? E daí, da 294, já achavam que era muito longe, né? Muito fora do centro da minha praia, né? Mas... Em pouquíssimo tempo, aquilo ali, em 2, 3 anos, a rua já foi asfaltada, já começaram 2, 3 obras na rua, meu escritório também já se estabeleceu ali, e aí a rua foi... A região já se desenvolveu, né? Rapidamente, e assim. Quando foi que você percebeu que a Sunprime não seria uma construtora comum? Porque a gente sabe que ela é conhecida pelos seus projetos, né? Ganhou prêmio internacionalmente. Se puder falar um pouquinho. O que você fez também? Basicamente, assim, quando eu comecei... Eu comecei como um negócio, eu tinha um sócio na época, né? A gente já tinha os terrenos, pensando nisso, né? Em como, de fato, enfim, prosperar em cima daquilo que já existia, né? E até, de certa forma, continuar esse legado da família aqui na cidade. E aí, eu tinha um sócio, a gente começou juntos, ele era engenheiro civil, eu não tinha experiência nenhuma, nem em arquitetura, nem em construção civil, né? E a gente começou junto, aprendendo, empreendendo. Sou formado em ADM, administração. Então, já tinha uma base, né, do empreendedorismo, mas não na construção civil. Enfim, aí começamos o primeiro projeto. Considero a gente fala, né, brinca lá dentro da Sunprime, que é o patinho feio, né? O primeiro, né, mas ele é muito especial porque é o primeiro, né? Mas começamos... E o primeiro projeto foi uma escola, assim, para mim, né? A gente foi desenvolvendo ali, construindo. Mas aí, quando eu comecei, de fato, a morar aqui, a entender o mercado e a visualizar aquilo que a cidade já vinha oferecendo, percebi que os projetos eram muito parecidos, né? A gente caminhava pela cidade, eu andava de carro e via que... os projetos mais do mesmo, projetos muito sem sal, né? E aí eu comecei a trazer um pouco da minha história de vida, tive muita oportunidade de viajar para fora do país, né? Tanto, né, desde criança com a minha avó, que me levava para viajar, tanto como atleta também, viajei muito o mundo e enfim, comecei a olhar para fora e trazer algumas coisas que eu via, né, de fora para cá, ou tentando entender o porquê que isso não existia aqui. E aí comecei a entender disso, via que as construtoras faziam sempre os mesmos projetos, os mesmos arquitetos. Então, se tinha na época, eu lembro, 2, 3 escritórios de arquitetura, que eram locais, que desenvolviam os projetos para, sei lá, quase todas as construtoras. Então, eu via que se replicava muito as mesmas coisas. E aí a gente começou a buscar arquitetos de fora, arquitetos que tinham uma visão um pouquinho diferente da arquitetura, do projeto, para trazer. E aí o segundo projeto ele já veio, de fato, com a cara que eu falo, a cara da Sunprime, né? Um pouco da personalidade das minhas experiências de vida e um pouco daquilo que eu acreditava. Então, eu acho que o início foi mais ou menos isso, assim, de enxergar um pouco aquilo que o mundo está fazendo para trazer aqui para Itapema. Que bacana. O segundo projeto já foi o do rooftop? Ou isso, o segundo projeto foi o Sunview Tower, ali na 302, com a 304.
E esse projeto é muito marcante para nós porque a gente compilou ali vários detalhes arquitetônicos, vários pontos interessantes, assim. E o principal, que na época foi um sucesso, foi o rooftop, né? A gente trouxe esse conceito para cá. E coisas... Foi o primeiro, né? O primeiro rooftop de Itapema foi de vocês. Foi Olha ali. só. Primeiro da região. Eu até posso arriscar dizer que foi da região, né? Balneário, eu não conhecia um outro projeto. Acho que tinha um ou outro projeto que era para ser um hotel ali na Barra Norte e tal, mas projeto residencial, eu acredito que seja o primeiro, assim, da região. Uau. E aí trouxemos esse conceito, né? Depois foi replicado por muita gente. Vem sendo replicado, né? Hoje é um Dá diferencial. certo, confia, né? Acho que já nem é mais tanto, porque acho que tá todo mundo fazendo e acaba que, né? Enfim, virando um padrão já. A gente viu uma pesquisa, a gente usa isso para vender, né? Acho que foi até no DWV que saiu uma vez. Que o rooftop, ele tende a valorizar até 20% a mais do que os empreendimentos que não têm rooftop, né? Então, acaba que todo mundo... E como a gente está numa selva de prédios aqui, né? O rooftop, ele democratiza a vista, né? Isso. Então... O rooftop, até tem um livro, na época eu dei estudando sobre o assunto, e ele meio que surgiu na década de 50, 60 em Nova York. Já era uma cidade super verticalizada e eles começaram a utilizar os terraços dos prédios antigos como áreas habitáveis, né? E na época se utilizava para, enfim, escritórios, terraços, não se usava tanto comercialmente. E aí depois isso disseminou, e aí no Brasil também já existia muitos rooftops, né? Em São Paulo, muito tradicional isso também, de você ver lá, principalmente comércio, né? Então, restaurante, bares, até baladas, utilizando o rooftop como área habitável. E aí você, obviamente, pode trazer isso para o edifício residencial no sentido de democratizar para que todo mundo utilize o terraço, que é a melhor vista, né? E como aqui a gente valoriza muito a vista para o mar, então, independente de onde você estiver, na posição que você estiver, você consegue ter essa vista. E o cara do primeiro andar não tem essa oportunidade, né? Então, a gente acaba fazendo ambientes bacanas que todo mundo pode utilizar. E depois do Sunview ali, como é que foi a construção da Sunprime? Se puder falar um pouquinho assim, o primeiro foi da 294. 294, né? Chateau Excelência. Isso, depois nós entregamos em 2015. E daí, nesse período, a gente lançou o Sunview Tower na 302. Ele foi entregue em 2019. Nesse período, né, a gente lançou o Sun Sky Tower na 2ª Avenida, esquina com a 244, que também veio muito nessa pegada, arquitetura contemporânea, rooftop, linhas retas, concreto aparente. Então, a gente replicou o sucesso do Sunview para o Sun Sky também nesse conceito. E foi muito bacana também esse projeto, ficou muito lindo. E aí a gente também lançou, próximo a esse período, o Suncool na 258, um projeto bem mais compacto, apartamentos menores, uma pegada bem jovem, cores mais vibrantes, tem lavanderia compartilhada, bicicleta compartilhada. Então a gente começa a trazer esses conceitos de, digamos, vida urbana para Itapema, né? Que eu via que também não tinha muito isso, e a gente trouxe esses conceitos para cá também. É de encher os olhos, né? Os projetos são incríveis. A gente estava olhando. A Sunprime, né? Vem da Sunprime, isso. Pode esperar que da Sunprime não é só mais um prédio, né? Como é que é a frase de vocês? Não, eu falo que da Sunprime não é um prédio, né? A gente não fala que é só um prédio, né? né? Só mais um prédio. A gente fala que cada projeto a gente conta uma história, né? Então, cada projeto ele tem a sua personalidade, a sua história, né? Um conceito muito, muito bem definido. Então, eu sou apaixonado por isso, né? Em desenvolver bons projetos. E, cara, muita gente te vê hoje como um visionário. A gente, por exemplo, a gente admira como um visionário no mercado imobiliário. Mas, durante essa jornada aí de quase 15 anos, tenho certeza que foram muitos
muitas dificuldades, ainda mais se tu veio de um outro ramo, né? Como é que foi, cara, se tu pudesse listar, assim, por exemplo, os 3 maiores desafios que tu já teve nesses quase 15 anos? Cara, foram tantos. Acho que... Os 3 maiores, o primeiro grande desafio, acho que foi... Acho que o primeiro grande desafio foi realmente aprender sobre o mercado imobiliário, né? Construir não é fácil, né? Eu vejo tanta gente começando a construir, tanta consultora nova. A primeira coisa que me vem, eu já lembro lá do meu início, né? Quando eu comecei, porque realmente quando a gente não tem experiência numa coisa, isso para qualquer segmento, né? Você, cara, passa você tem que aprender a estudar e eu não tive um professor, né? Alguém que pudesse pegar na minha mão e me ensinar. A gente aprendeu sozinho, na marra, levando paulada, errando, acertando, e eu acho que é assim que é a vida de empreendedor, né? Então, acho que o primeiro grande desafio é você entender e saber jogar o jogo, né? Do mercado imobiliário. E esse mercado, nosso mercado, é muito bom, é muito próspero, mas ele passa por várias transformações, né? Ele foi passando durante todos esses anos por várias transformações, e a gente tem que se adaptar, esperto, né? E ágil para poder se adaptar a essas transformações. Então, o primeiro desafio, eu acho que foi isso, você aprender a jogar o jogo da construção civil e do mercado imobiliário. Eu acho que o segundo grande desafio eu tenho não é que é dificuldade, mas eu acho que um grande desafio é a construção civil, ela pesa muito, né? Acho que a obra em si, construção, mão de obra, isso desgasta muito, né? E a jornada é muito longa, né? Hoje você vende um apartamento para você entregar para o seu cliente 2, 3, 4, 5 anos, muitas vezes 6 anos, que nem o futuro, por exemplo. Então, é um desafio você entender essa jornada, né? Você conseguir alinhar as expectativas do cliente, né? Então, esse eu posso dizer que é um grande desafio também. E o terceiro desafio, a gente vem passando por um crescimento muito grande também. A gente está numa outra jornada, uma outra fase, né? E que também é um outro jogo que você joga. Quando a empresa cresce muito, cresce rápido, você tem que também saber aprender a jogar esse jogo, né? Então, a gente tem passado por grandes transformações, grandes mudanças de gestão, governança, contratando pessoas melhores, muitas vezes melhores que você, para fazer a gestão de todos os setores da empresa. Então, acho que o desafio a gente está passando hoje no sentido de crescimento e organizando a empresa para esse crescimento, né? A empresa, em pouco tempo, tinha 5, 6 funcionários, passou para 20. Hoje eu tenho quase 90 funcionários. Uau. Entre obra e administrativo, né? Então, isso tem da noite para o dia, você está com 90 funcionários e tendo que, obviamente, administrar isso, gerir isso e gerir da melhor forma, né? Então, a gente vem passando por esse crescimento, contratando gente competente, gente muito boa, trazendo gente de fora do nosso mercado para conseguir organizar a empresa da melhor forma possível. E também é um desafio. Mas é aquela coisa, né? Acho que a partir do momento que está desconfortável é porque você está crescendo. A partir do momento que se está muito confortável é porque a empresa, né, não está crescendo e você não tá evoluindo. Então... Tu falou, né, de isso... Quando eu vi isso no podcast, eu não lembro se foi do Thiago Nigro ou do Bruno Perini, que eles falam que tu não tem que perguntar como que eu posso resolver isso, né? É quem resolve isso mais rápido para mim. Porque a gente entende, hoje, principalmente tu, eu acredito que tá num patamar que para todos nós, mas principalmente para os empreendedores, é que o maior ativo é o tempo. Então, tu sabe que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, se tu pode delegar algumas coisas, principalmente, como tu disse, pra gente que
é mais competente que eu nessa área, é melhor, né? É melhor para a empresa, para ti, para todo mundo, eu ao acredito. longo desse tempo, e estudando e vendo outros cases, enfim, a gente começa a entender isso, né? Que você tem que, primeiro, né, organizar o seu tempo da melhor forma possível. Eu sou bom em algumas coisas e talvez ruins em outras. E naquilo que eu sou ruim, eu tenho que colocar gente que é melhor que eu, né? E a gente tem feito isso. Colocado pessoas realmente que são melhores que eu em várias áreas da empresa e talvez dedicar a minha energia naquilo que eu sou apaixonado e naquilo que eu sou bom, né? E as outras coisas a gente delega com responsabilidade, né? Sim, exatamente. É isso aí. E a gente sabe que os empreendimentos da Sunprime são diferenciados e marcantes também, né? E da onde vem toda essa inspiração? Conta pra nós. Bom, eu acabei me apaixonando por arquitetura e design durante esse processo, né? Desde esse início que eu comecei a construir, enxergar que a cidade não tinha realmente projetos que impactavam, muitos projetos iguais e até sem, como eu falei, sem sal. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, a viajar, entender o que estava se fazendo lá fora. E quando eu falo lá fora, não é fora do Brasil, é fora de Itapema. Então você vai a Curitiba, vai a São Paulo, vai ao Rio, Nordeste, tem muita coisa legal. Comecei a ver o que estava se fazendo no Brasil e no mundo e o que a gente podia trazer para cá. Então eu acabei nesse processo me apaixonando pela arquitetura. Eu sou fascinado por arquitetura e design. E aí a gente começou nesse crescimento nosso, começamos a evoluir, né? A trabalhar com bons escritórios, conhecer bons arquitetos, a entender também como é que funciona a arquitetura, o que é arquitetura, né? E aí eu comecei a implantar isso dentro da Sunprime muito forte. E é uma cultura que a gente tem muito forte lá dentro, realmente fazer a diferença no mercado, né? Trazer a boa arquitetura, buscar aquilo que é melhor para os nossos clientes. Show. E, cara, falando de um projeto específico que foi, inclusive, quando eu cheguei aqui em Itapema, um dos primeiros projetos, um dos primeiros treinamentos que eu fiz foi com a Thay lá, sobre o Futura. Cara, o Futura, quando eu vi aquilo, eu não comprei porque eu não tinha o dinheiro mesmo para comprar naquele momento. Mas o Futura é uma coisa que, até hoje, a gente sabe que não tem um projeto parecido com o Futura. Como tu disse, cada projeto da Sunprime é diferente, né? Tu podia explicar um pouquinho mais do projeto do Futura? Sim, como é que foi fazer ele? Como é que foi? Porque ele ganhou prêmios internacionais também, né? Também. Ainda é tempo para comprar, tá? Não esqueça disso. Mas já não tá mais naquele valorzinho. Nossa, lá. Cara, quando eu cheguei, era outro preço, né? Os flats bem ali. Conversadinho, a gente não perdemos negócio. Bom, o Futura tem uma história muito legal também e até inclusive semana passada a gente foi convidado para participar de um seminário de arquitetura, design e projetos em Belo Horizonte, um seminário nacional, e o Futura foi um case desse seminário também. A gente falou sobre o Futura para outras incorporadoras, para outros escritórios de arquitetura. E foi muito bacana. Então, o Futura ele é muito especial para nós. É o maior projeto da incorporadora até hoje. E acredito que vai ser o maior também na história toda, porque é um baita de um desafio. Mas o Futura ele foi nascendo de uma ideia de ofertar, de fato, algo também para a cidade, né? Não só para os nossos clientes. O Futura é um multiuso, né? Ele tem vários usos dentro do mesmo empreendimento. Então, nós tínhamos o terreno ali da esquina, nós perguntamos o terreno ali do lado do nosso terreno. Ele era para ser metade desse projeto. Em 2018, nós fizemos a permuta e ele era para nascer metade do projeto. Depois, os terrenistas do outro lado da rua também começaram a querer entrar no projeto e quando a gente viu, já estava com uma cabeça de quadra toda, juntou praticamente 4.000 metros de área. Nossa. E esse projeto ele teve em torno de 10 versões, mais ou menos, durante esses 4, 5 anos de desenvolvimento de projeto. Porque o tamanho do terreno ele acabou possibilitando a gente a fazer algumas coisas
que a maioria dos terrenos não possibilita, né? Quando você tem um terreno muito pequeno, 600, 700, 800 metros, você não tem muito o que fazer de acordo com o plano diretor. E quando a gente tinha um terreno, né, tão privilegiado para desenvolver esse projeto, a gente começou, de fato, a estudar muito sobre o mercado. E aí a gente decidiu, então, realmente desafiar os arquitetos, nos desafiar e trazer alguns conceitos que em Itapema também ainda não existiam. Né? Então, ele é dividido em 3 partes. Um é a parte dele comercial, que nós vamos ter o food hall no térreo, com operações gastronômicas. Nós temos os apartamentos flats, que vão ser operados pela House, focados no short stay, né, em locação por temporada. E os apartamentos residenciais, que são os apartamentos tradicionais, digamos assim, que a gente está acostumado aqui na cidade. Então, ele oferece 3 usos distintos. Nós vamos ter também algumas lajes lajes comerciais também. A gente está definindo o que vai operar nessas lajes comerciais, né? Provavelmente vão ser serviços médicos, clínicas, escritórios. O próprio escritório da Sunprime ele vai para o Futura também, para o último pavimento de comercial. Nosso escritório vai sair da esquina da 294 e vai para uma laje comercial ali no Futura também, para a gente poder construir no terreno nosso ali da esquina, né? Então, o Futura ele é esse mix de usos e dentro dele tem muitos conceitos legais também de paisagismo, de arquitetura, né? Você tem somados os 2 lazeres, tem mais de 5 mil metros quadrados de lazer. Cara, isso é... E o desafio de fazer isso, não na horizontal, mas sim na vertical, né? De você coordenar todos esses usos. Tudo é independente. Então, o comercial é independente, os flats são independentes, o residencial é independente. Eles não se conectam entre si, né? Então, são praticamente 3 empreendimentos em um só, né? Cara, e tu trouxe... A Sunprime está trazendo para Itapema uma coisa que a gente sabe, a gente que vive aqui, que faltava, né? Que é realmente um negócio, uma área gastronômica, alguma coisa que traga, por exemplo, vocês estão trazendo de fora restaurantes, é alguma coisa que precisava, né? A gente tá vendo isso com o Pier, né? Com o Pier vindo Sim. com o único Hard Rock Café do mundo sobre as águas para cá. E agora com o Futuro também. Então, isso vai trazer ainda mais turistas, mais pessoas, que nem o pessoal brinca, né? O pessoal vai para Paris para ver a Torre Eiffel. Daqui a pouco o pessoal vai estar vindo para cá para ver o Futuro, para ver os projetos que estão nascendo aqui, né? Então... a gente... Né, na época do desenvolvimento do projeto, a gente tinha essa visão, e é bem isso que você falou, né? Eu sempre fui um crítico muito grande, porque a gente é muito pobre ainda em gastronomia na cidade, né? Ou pelo menos está começando a mudar esse cenário, né? Ainda bem, né? Mas é aquela coisa, né? O nosso cliente vem para cá, fica aqui, se estabelece aqui, paga caro pelos apartamentos, mas a gente não tem uma infraestrutura, até digo de serviços de um modo geral, não é só gastronomia, né? Mas entretenimento, enfim, a gente ainda é muito carente disso. E aí, diante desse contexto, a gente acabou pensando como é que a gente pode oferecer algo que o nosso cliente vai usufruir, a cidade vai usufruir, os turistas vão usufruir também, né? E aí a gente começou a desenvolver alguns cenários ali de vamos fazer shopping, vamos fazer gastronomia, vamos fazer o quê, né? Nessa área tão nobre. Então a gente decidiu investir na gastronomia, que é ainda uma carência da nossa cidade, agora está mudando, né? Com o Pier, Futura e outros players que acabaram acontecendo também ali em Porto Belo e tal. Então, a nossa cidade está se desenvolvendo. Porque senão, nosso cliente se estabelecia aqui, mas ia para Balneário jantar, ia para Balneário almoçar. Não faz sentido. Então, ele quer, às vezes, descer do apartamento, caminhar, poucas quadras, e ter um bom restaurante, uma boa gastronomia, ter opções para ele poder, né, comer, enfim. Sim. Então, acho que o Futura tem muito esse até, eu posso dizer assim, manifesto a favor da cidade de Itapema, né? Com certeza. Não, e, cara, isso foi um marco, né? Um marco para... Agora já tem outros projetos, né? Como
o rooftop, veio para cá o primeiro, mas conforme dá certo, o pessoal começa a copiar. E tu falou, cara, hoje a nossa cidade ela já tá, vamos dizer assim, carente desses serviços e a gente já tá no patamar que tá hoje. Imagina isso, tu consegue ver Itapema daqui, cara, 10, 15 anos com nosso cenário Pier entregue, com Futura entregue, com tantos projetos que a gente tem aqui, né? Até porque tá com 64, 65 anos Itapema, fez agora? 63, acho que se não me engano, Itapema nasceu em 62. 1962. Ainda comparado com Balneário Camboriú, os outros. Depois que a gente criou, até fazendo um parênteses, depois que a gente criou ali a parte gastronômica, então, o que acontece? A gente vai ter em torno de 1.500 metros ali voltados a essa gastronomia, 12 a 15 operações, dependendo, pode ser que tenha menos. Se uma operação quiser ocupar mais espaço, a gente vai ter menos. Mas todo aquele espaço está preparado e voltado para a gastronomia, né? Então, toda a parte de troca de ar, climatização, respiros, aberturas. Então, ele é 100% voltado à gastronomia. Então, quando a gente fez esse projeto, começou a apresentar para algumas pessoas que trabalham com gastronomia, eles obviamente acharam fantástico e até alguns falaram, pô, eu não consigo achar sala para eu me estabelecer em Itapema. Porque as salas não são preparadas para receber restaurantes, receber atividade gastronômica. As salas ficam prontas, coloca-se a plaquinha de aluguel e aí cada um se vira, né? Então, a gente está preparando realmente algo especial para a cidade. Ano que vem, a gente vai começar a trabalhar, então, com as operações no sentido de buscar quem vai se estabelecer ali. E fim de 27, início de 28, a gente quer já estar com o food hall aberto já. Então não vai ser entregue junto com o empreendimento todo? Não, vai ser entregue antes. As operações vão funcionar antes. Assim como, né, os prédios normalmente se entregam as salas antes, a gente já vai estar que food hall são três andares? Não, é só o térreo. É só o térreo? Só o térreo gastronomia. 1.500 metros. São depois os andares do... E daí nós temos mais 3 pavimentos, 3 lajes comerciais em torno de 1.000 ou de 800 a 1.000 metros, em que são lajes comerciais abertas para a gente decidir futuramente o que vai operar ali, né? Uma academia, uma clínica, escritórios. Como eu falei, o escritório da Sunprime vai para uma dessas lajes. Mas o food hall mesmo é só no térreo. Vai ter um subsolo com quase 100 vagas para atender essa demanda de estacionamento. Nossa, que legal. Do food hall. Isso daí é o que a cidade precisa, né? Assim, o projeto é, cara, muito bem pensado e completo, assim, para realmente atender todas as necessidades, né? Então, a gente iniciou as obras ano passado, tá lá no subsolo, né? Tá fazendo todo esse desafio que é fazer um subsolo, né? Enterrando dinheiro, né? Famoso enterrando dinheiro. A gente vai e não parece que não... Que não sobe a obra. Que não sai do lugar, mas é literalmente... que geralmente é uma das partes mais difíceis. E querendo ou não, o Futura ele tem 54 andares, né? Então, imagina como é que é uma fundação para um prédio de 54 agora andares. Agora a gente está só fazendo as lamelas, que são as contenções, que vão se tornar as paredes do subsolo. Né? A gente vai fazer o atirantamento dessas lamelas agora. Daí vai entrar a fundação. São mais de 500 estacas. Nossa, e depois disso vem o bloco central, que é um monstro de um bloco central para sustentar um prédio de 54 andares, né? Então, só para sair do chão ou do térreo vai levar um bom tempo ainda, né? Brincadeira, né? E o tal do dinheiro enterrado, né? O tal do dinheiro enterrado, é bem isso. E a gente estava conversando agora, falando em lojas aqui, né? Com o diretor da CIP na semana passada. Sim. E ele estava falando que vão ser mais de 50 atrações, mais de 50 lojas ali no Pier, né? Não, o Pier tá trazendo, né, a demanda que a gente tinha, né? E, querendo ou não, mais valorização, mais visibilidade para nossa região, né? Eu fico muito feliz quando enfim, a poder público ou iniciativa privada faz a cidade desenvolver, né? Acho que a gente tem que comemorar cada passo que a cidade
dá com pier, com, enfim, alargamento, com marina, com, enfim, tudo que a cidade tem de projeto para desenvolver, eu acho que a gente tem que comemorar, porque isso beneficia a todos, né? Todos, né? A gente Exatamente. estava conversando com o vereador no podcast passado também, ele falou, né? Ó, dinheiro tem, a cidade tem, é Com só... certeza, é só fazer. É só fazer, logo a infraestrutura chega. É só uma boa gestão que tem certeza que Itapema tem caixa e tem que colocar cara a tapa e fazer acontecer. Exatamente. Se administrasse Itapema igual um Uma CEO empresa? administra uma empresa, cara, isso aqui Seria totalmente diferente, né? Seria Totalmente primeiro do primeiro mundo, né? É. Nossa região. Balneário Já conseguiu fazer muito bem isso, né? Acho que o Fabrício lá fez uma gestão muito competente nesses últimos 8 anos, tanto que a cidade desenvolveu um absurdo, né? Então, foi provado que uma boa gestão, ela faz a cidade se desenvolver. Não, e a gente já é tudo que Itapema é hoje dessa forma. Imagina como que vão ser os próximos anos, né? Quando tiver toda a infraestrutura, né? Nossa. Que eu creio Então- que vai chegar. Não, chegar vai, uma hora tem que chegar, né? E- Nosso prefeito tem uma oportunidade gigante de fazer essa cidade virar uma cidade de referência no país. Porque não é só belezas naturais, né? Meu bisavô lá na década de 40, ele já viu que isso aqui era lindo, maravilhoso. Agora a gente tem que saber valorizar isso, mas não é só a praia que vai fazer a cidade crescer. Com certeza. Tem todo um desenvolvimento urbano. Nós temos que pensar no pequeno também. Falo muito... não é só alargamento, pier. Cara, às vezes é o banquinho lá na frente do mar, é uma ducha Coisas que o nosso mínimas turista tem que ter no final do ano. fazem Agora diferença. eles estão instalando... Eu tava caminhando Banheiros, né? na praia esses dias, estão instalando aquele banheiro autolavável, né? Autolavável. Então, são 2 na meia praia e um no isso aí. centro ali. Então, já tá começando, né? As isso aí. coisas realmente, elas estão acontecendo. E daí o nosso cliente fala, né? A gente escuta A gente teve um cliente de Boston que veio pra cá e disse, cara, mas cadê a infraestrutura e não sei o quê? Aí a gente... É o que eu falo. Como que... O que a gente usou, né? Tu deve conhecer, óbvio, o projeto do Vivapark. O Vivapark lá é um projeto que ele tá nascendo com a infraestrutura já. E daí, lá os metros quadrados é totalmente diferente, né? A gente sabe que lá, flat hoje tá em torno de 20, 25 mil metros já. Então, quer uma coisa com infraestrutura, tu vai pagar pela infraestrutura. E lá não tem o mar perto, né? Exatamente. Mas tá lá 2 quilômetros do mar, mais lá ou é menos. caro não, né? Mas é o preço que é, o porque preço que você tem toda uma infraestrutura ao redor, limpeza, organização e assim, gente, não é grandes obras, é os mínimos detalhes. Exato. É uma boa pavimentação, uma boa calçada, um bom paisagismo, lixeira, banco. Simples. Simples, exatamente. Entendeu? É o detalhe. Agora né? imagina quando Itapema tiver essa infraestrutura, porque a gente sabe que está chegando, né? Tá chegando a passos, mas está chegando a infraestrutura para Itapema. Quanto que não vai estar valendo um apartamento ali, como um Futura, por exemplo, né? Como um flat operado pela House. Exato. Quando que não vai estar valendo quando entregar o Futura, Itapema vai ser outra. É outra completamente diferente. Completamente diferente, né? A gente fala que o melhor momento... Melhor momento, na verdade, o primeiro melhor momento foi ontem, né? Quando eu cheguei aqui pro treinamento do... O melhor momento é ontem. E amanhã pode ser tarde, né? Exatamente, é bem isso. Tem mais alguma pergunta pode aqui pra ele? Podemos seguir, então, para a visão do futuro, cara. O que tu vê... como é que tu vê Itapema hoje? Itapema e Porto Belo, né? Porque vocês constroem nas 2 cidades. Como é que tu vê Itapema e Porto Belo hoje? Como é que tu vê a Sunprime nesse mercado? O que a Sunprime está fazendo nesse mercado para chegar lá, como a gente disse, daqui 6 anos e ser outra Itapema? A Sunprime foi, nesses últimos anos, ela foi passando por fases, né? Fase do início, aí nós entregamos os 4 empreendimentos em 21, né? Depois, agora ano que vem, a gente entrega 2 empreendimentos, que a gente acredita também que passa por uma nova fase, né? Depois a gente vai entregar esses empreendimentos que nós estamos iniciando, ali 28, 29, 30, 31. E
E ali a gente vai, de fato, mostrar muito daquilo que a gente tanto gosta, né? Que é a verdadeira arquitetura, né? A gente está desenvolvendo bons projetos e a gente vê que depois do 2030, 31, a gente também entra num outro patamar, que a cidade vai receber realmente projetos que vão impactar e vão transformar o skyline da cidade. E eu acredito muito nessa região, né? A gente tem muita oportunidade aqui e a gente tá planejando a Sunprime agora para os próximos 10 anos, né? Ou melhor, pós os 10 anos, né? O que a gente quer como empresa, como incorporadora. Se a gente vai permanecer Itapema e Porto Belo. Hoje a gente atua basicamente nessas duas cidades, né? Então, a gente também, às vezes, está olhando para os lados um pouquinho, para outras cidades também. Alguns projetos fora daqui, mas não muito longe daqui. E é isso. Acho que a cidade tem muita oportunidade, né? E todo dia é dia de abraçar uma oportunidade diferente. Então, a gente está começando um planejamento com bastante longo prazo, assim, também. Show. E, cara, como é que tu vê isso? Hoje vocês constroem basicamente Itapema e Porto Belo. Como é que tu vê Itapema versus Porto Belo? Como é que é a visão da Sunprime para as duas cidades? São cidades que são diferentes, né? Apesar de parecerem muito iguais. Então, como é que é a visão da Sunprime para essa cidade? Assim, ó, a gente tá acompanhando o crescimento de Porto Belo, tanto que a gente tá estabelecido lá, entregando o empreendimento ano que vem. Outro já iniciado, temos um outro projeto que vai ser lançado também em Porto Belo. Eu vejo que Porto Belo está crescendo muito e muito rápido, né? Muito por conta, acho que da organização da CIP também tem feito um trabalho excelente. Faço parte da CIP e a CIP tem feito um trabalho muito legal dessas parcerias público-privadas e a cidade está crescendo e até numa velocidade muito maior que Itapema, né? E aí eu vou falar uma coisa aqui que me incomoda muito, é a desunião da classe aqui em Itapema, né? Itapema hoje, as consultoras elas são de certa forma desunidas, nós temos alguns grupos que são independentes, mas eu vejo que cada um muito preocupado com o seu umbigo. Em Porto Belo está bem diferente disso, né? Então a cidade, se a gente vê muitas obras de infraestrutura já acontecendo com muito mais celeridade do que Itapema. Então, se Itapema não tomar o cuidado, Porto Belo vai passar rápido Itapema. Né? E isso é bom também porque a cidade lá vai desenvolver e eu vejo que as mesmas construtoras que estão lá estão aqui também, né? E os negócios estão acontecendo, já meio que se tornou uma região metropolitana, né? Quem compra Itapema compra Porto Belo, né? As mesmas construtoras, você tem os mesmos produtos. É bom diversificar, né? Itapema e Porto Belo. Quem trabalha aqui vende lá e quem tá lá vende aqui, né? Isso tá comum, né? Tá normal. Mas eu vejo que Porto Belo tem se desenvolvido com uma velocidade muito grande, não do mercado em si imobiliário, né? De venda. Já temos volumes absurdos de vendas lá, tão grandes quanto Itapema, já se pratica preços lá tão altos quanto tão valorizados quanto aqui. Então, mas a infraestrutura da cidade tá rápido o acontecimento. Isso é muito legal, né? O pessoal muito legal. Né, que Porto Belo é uma cidade, uma Balneário Camboriú há 15 anos atrás. Exatamente. A diferença é que não vai levar 15 anos para passar Balneário Camboriú. Exatamente, vai ser muito rápido e já está acontecendo, né? E é isso aí. E qual que é o teu diferencial mais valioso que você acredita entregar para a cidade, para a região? Esses empreendimentos? É a arquitetura, né? Eu acho que a gente acredita muito. É o nosso pilar central, né? A gente trazer a boa arquitetura, valorizar a boa arquitetura, ter bons escritórios de arquitetura assinando projetos nossos. A gente já está trabalhando com escritórios reconhecidos internacionalmente, né? Tanto que alguns projetos nossos foram premiados, como vocês comentaram, já fora do país. Né? O ERA, por exemplo, tem 6 prêmios internacionais de design e arquitetura. Nossa. Futura também tem, né? O Orgânica, que nós lançamos recentemente, também já está concorrendo a vários outros prêmios internacionais.
A gente trouxe para Orgânica agora o escritório Burle Marx, que é um escritório de arquitetura da paisagem, né? Que Burle Marx foi acho que o maior paisagista do século XX no mundo, né? E ele é uma lenda, né? Na arquitetura e no paisagismo nacional. E, então a gente tem trazido realmente bons escritórios. É isso que eu acredito, sabe? É na arquitetura. Eu acredito que a arquitetura impacta a vida das pessoas, dos clientes, impacta o entorno, né? E a arquitetura não está só na beleza estética, ela está na funcionalidade, naquilo que o cliente ele vai utilizar, mas o que o cliente vai sentir também, né? Qual a experiência que ele vai ter com aquele ambiente, com aquele quarto, com aquela piscina, né? Show. Não, isso é um diferencial. Vai chegar lá na frente, o cliente ele vai olhar, né? O cliente final, ele vai olhar um prédio, um Futura da vida e um flat do lado. Qual que ele vai escolher para alugar, por exemplo, né? Então, um flat operado pela House, que vai ser entregue já com área de lazer, com tudo, ou um flat que ele vai só realmente pegar para ir dormir. Então, isso vai virar um diferencial. Vai virar, não, já é, né? O cliente hoje, ele tá muito exigente nesse sentido, né? O exigente que eu digo, nosso cliente é um cara que tem poder aquisitivo alto e que já viaja o mundo, já vê coisas diferentes lá fora, só que ele quer também ter isso aqui, né? Então, a gente já vê que tem cliente de Estados Unidos, Europa, Ásia. O cara tá lá nos Estados Unidos, ele vê aquilo, aí ele vem para cá e fala, pô, mas por que não tem tal coisa aqui? Então, a gente enxerga muito isso, né? E aí, quando a gente apresenta os nossos projetos, fala, pô, tem isso aí lá em Itapema? Não sabia. Né? A gente escuta muito isso. Não sabia que tinha, por exemplo, um projeto do Burle Marx aqui. Né? Então, a gente começou a fazer essa divulgação agora. Então, a gente impressiona muito também nesse sentido, sabe? As pessoas estão atentas a tudo que está acontecendo, né? E a facilidade da compra, a gente vê que chama muita atenção também, né? Os clientes lá de fora, nossa, mas é assim mesmo? É que a nossa imobiliária, minha e da Nicole, é a primeira imobiliária do Brasil 100% focada em brasileiro no exterior. Então, a gente trabalha só com o brasileiro que está lá fora. Hoje, a gente está bem concentrado ali nos Estados Unidos, mas a gente está expandindo já para o Canadá, para a França, para a Itália. Então, a gente já está com uma carteira de clientes, né, se consolidando grande lá fora. E daí a gente vê muito isso. Quando a gente mostra, por exemplo, para um cliente que está lá fora, cara, tu pode comprar um apartamento desse nível, como Futura, com uma porcentagem mínima de entrada, tu compra ali com 15, 20% de entrada e o saldo em 80 vezes, às vezes, 100 vezes. Que nem quando tava no lançamento, né? No lançamento conseguia fazer em 100 vezes, né? Então e daí o cara vai pagar uma parcela lá que ele faz em 2, 3 dias de trabalho. Exato. Né? Isso sem os balões, né? Porque se for a parcela com balão anual, ele faz em 1 dia de trabalho. Então, quando ele vê isso, essa possibilidade lá de investir aqui, e querendo ou não, a gente, Itapema, Porto Belo, a nossa região, é a região mais valorizada do Brasil. A gente sabe que hoje o cara compra um apartamento por 500, 600 mil, lá na frente vai ser entregue por 1 milhão, 1 milhão e 200, às vezes mais. Né? Então, teve apartamento na pandemia que triplicou, quadruplicou. Então, realmente é um diferencial que a gente viu essa demanda do brasileiro lá fora e a gente está se consolidando com esse foco, né? Legal. E, cara, é o que a gente vê. O pessoal lá fora, eles querem coisa boa. Eles não querem mais do mesmo. Não querem comprar um apartamentinho na praia, né? Eles querem comprar... Eles estão acostumados com aquilo lá fora. Então, eles querem vir para cá e ter, no mínimo, aquilo, né? Então... E sem o trabalho que eles têm lá, né? Que a gente sabe que a carga horária deles lá é totalmente diferente da nossa, né? Mas que bacana, cara. E, amor, tu tem... E você acredita que o mercado imobiliário vai passar ainda por mais alguma transformação nos próximos anos? Ou você acha que já se consolidou bem? Acho que o imobiliário, de uma maneira geral, né? O Brasil, ele é cíclico, né? Então, a gente passa por algumas transformações cíclicas aí 3, 4, 5 anos, né? Então, e a gente aqui, só que aqui na nossa região a gente vive não é uma bolha, né? Mas é uma bolha positiva no sentido de que é totalmente atípico do que o mercado brasileiro vive, né? Então, na pandemia teve essa transformação, o nosso mercado
cresceu mais. Nesse momento, o mercado imobiliário, esse ano não está tão positivo. Nós estamos vendendo, nós estamos evoluindo. Então, a nossa região ela vive realmente um momento bom por esses desenvolvimentos também na infraestrutura, por tudo aquilo que a gente oferece. E a gente vai continuar nessa crescente aí durante muito tempo ainda, que é o que a gente está vendo. O Balneário sempre se falou, né? Pô, Exato. vai ter uma bolha, não vai vender. Eu já escuto isso desde que eu sou criança, Os imagine. próprios clientes, né, perguntam. Mas e Balneário? Mas e Balneário? Então, esse Balneário vai surpreendendo a cada ano que passa. E a gente vai seguindo essa mesma linha, né? E a gente está... a gente está numa região muito, muito especial, com certeza. E tu falou de Balneário, né? Esse desafio arquitetônico que eles estão lançando lá agora, né? O tal do Sena Tower. Mas imagina se tu tá achando uma dificuldade de construir um prédio de 54 andares, um desafio, né? Imagina construir um com 154, 154? 157. É 157 andares, cara. Mais de 300 metros de altura. Cara, aquilo ali é doideira. Me arrepia só de falar. Ele dá 3 vezes o tamanho do Futura. Cara, imagina. Que já é pegar, um absurdo, né? Pegar as torres gêmeas ali, né? Praticamente botar uma em cima da outra. É um desafio, cara. Eu admiro muito a FG por isso. E, enfim, é um case em vários sentidos, né? Engenharia, arquitetura. Sensacional. É um negócio legal e eu acho que acertaram muito na questão do conceito ali com o Sena também. Então, isso... conta a história do prédio, né? Exatamente. Eu acho eu acho que amarra muito a questão emocional também, né? Eu sou da época que eu vi o Sena. Nossa Senhora. Isso já me entrega a minha idade. Mas eu sou dessa geração, né? Que viu o Sena correr. Então, é muito bacana isso, trazer essa história e amarrar isso com o mercado imobiliário. E a visibilidade, né? Também que já está trazendo para nossa região. É um projeto ainda mundial, mais, né? Ainda mais. Projeto mundial, traz visibilidade para nossa região. Isso é fantástico. Muito bacana. Cara, voltado agora pro corretor de imóvel. Que tu, por exemplo, a nossa geração de corretores, a gente sabe que a nossa barreira é muito baixa de entrar aqui. E tem muita gente entrando só pelo Pix, né? Eu quero vender só pelo Pix. O que tu deixaria, por exemplo, de um conselho para essa geração, cara? Conselho, vamos lá. É difícil a gente dar conselho, né? Mas eu acho que... Eu já falei em outros podcasts também sobre isso. Eu acho que o corretor ele tem que se capacitar, ele tem que estudar, né? Como tu falou, a porta de entrada é muito fácil, né? O cara às vezes não deu certo uma profissão, ele vem ser corretor de imóveis, né? Porque não existe uma faculdade, não existe uma universidade, não tem, né? Tem cursos que capacitam ele a tirar o CRECI e que, de certa forma, aquele curso ele não vai te preparar para o mercado de verdade, para frente de batalha, né? Então, eu acho que o corretor ele tem que se capacitar, o corretor tem que entender de tudo, não é verdade? O corretor tem que entender de engenharia, tem que entender de mercado imobiliário, tem que entender de financeiro, tem que entender de inteligência emocional para atender as expectativas do cliente. O corretor tem que se comunicar bem, tem que se vestir bem. Então, assim, o corretor ele tem que saber muita coisa, né? Então, eu falo sempre lá dentro e sempre converso com muitos corretores e digo, cara, vocês têm que se capacitar. E nós que trabalhamos com projetos que tem digamos, um alto índice de chamar de diferenciais, né? Cada vez mais o corretor tem que estar preparado para vender aquilo. Quem é Burle Marx? Entendeu? O que ele representa? Como é que eu vou transmitir isso para o cliente? Né? O que é um alto padrão? A gente só fala em alto padrão aqui, mas o que é o alto padrão? O que é qualidade de engenharia? O que é qualidade de projeto? Como é que eu vou explicar para o cliente que a empresa usou o drywall e o drywall é melhor que parede de alvenaria? Então, você tem que entender um pouquinho de engenharia, né? Você tem que saber dizer para ele que é um bom investimento. Mas por que é um bom investimento? Quantos por cento ele está ganhando anualmente? Por que é melhor deixar o dinheiro... Por que é melhor deixar o dinheiro no banco? Não, mas... Né? Comprar um apartamento do que deixar o dinheiro do banco.
Então são várias coisas assim Usar que o corretor... os dois, né? Porque muita gente vê o mercado financeiro e o mercado de investimentos como um adversário do mercado imobiliário. Mas se o cara souber administrar ali e diversificar, pô, ele pode comprar um apartamento aqui em Itapema hoje, um Futura da vida, hoje com uma entrada baixa, ele deixa, ao invés de ele comprar à vista, ele deixa um dinheiro no banco, o que ele rende, ele paga a parcela, no fim ele vai ter o apartamento e mais o dinheiro que ele tinha no banco. Então, se ele usa com inteligência, né, a gente tem que saber o quanto que está a Selic hoje, o quanto que rende uma ação da Coca-Cola, por exemplo, o quanto que rende, quanto que está o dólar, quanto que está... Enfim, a gente tem que saber de tudo, né? Basicamente, como tu disse, o corretor, ele acha que é o trabalho mais fácil, mas, na verdade, a gente tem que estar sempre estudando em constante evolução. É o que eu falo, o corretor tem que se capacitar e a gente muitas vezes também tenta ajudar, né, o corretor nisso, né? A gente teve alguns movimentos trazendo algumas palestras, a gente sempre, todo projeto a gente traz os corretores, traz os corretores, não, os arquitetos, para conversarem com os corretores. A gente fez recentemente um evento para isso, né? A gente trouxe então os escritórios para conversar, para entender o porquê daquilo, né? Por que a gente escolheu esses escritórios. O corretor tem que estudar sobre o projeto, você tem que saber, você não pode ter dúvidas na hora de apresentar o projeto. A gente sempre fala, né? Os corretores querem ganhar como médicos, mas não querem estudar, né? Que nem o médico. Cara, se me mostra um corretor que estuda como médico, que eu te mostro um cara que ganha 4, 5 vezes mais do que um médico hoje. Com certeza. Então, como falou, a porta de entrada é muito fácil, mas aí o corretor é muito imediatista e quer começar hoje e ganhar a comissão amanhã, entendeu? E muitas vezes o próprio mercado, nosso mercado é tão bom que acaba estragando um pouco alguns profissionais, porque ele, no dia seguinte, uma semana, ele vende um apartamento bota 50 e acha que é o bolso. cara. E aí ele acha que ele não precisa se capacitar, que é muito fácil. Só que daí quando o mercado não fica tão bom, daí ele vê que a coisa não é tão fácil. E aí ele começa, né, enfim, cometer alguns erros, né? Enfim, então eu acho que o grande segredo, como qualquer profissão, é se capacitar. Não tem, e a gente tem que estar em constante aprendizado, evolução, né? Eu, enfim, busco diariamente me capacitar, ler livros, escutar podcasts, participar de cursos, palestras, eventos do mercado, enfim, eu acho que é isso que o corretor precisa, é se capacitar, assim como qualquer outra profissão. Bem isso. Cara, e entrando num assunto que tá muito polêmico hoje em dia, tu, assim como eu, é legendário. Sim. Cara, o que mudou na tua visão? Porque para mim mudou muita coisa. Né? E, inclusive na minha montanha lá, tu tava lá servindo você. Exatamente. O que mudou quando tu saiu daquela montanha? O que mudou para a tua vida, claro, e para o teu negócio? Qual foi a virada que tu teve? Se tu teve alguma coisa que tu mudou dentro da tua empresa, quando tu subiu e desceu a montanha, como é que foi? Eu sempre fui cristão, eu era evangélico luterano, minha família super tradicional também, enfim, fui confirmado na luterana quando era jovem, então, mas não era um cristão praticante, digamos assim, né? E depois do Legendários eu me converti verdadeiramente como um cristão, me batizei nas águas, e o Legendários ele transformou minha vida, né? Como um verdadeiro cristão. E minha vida teve uma mudança absurda depois com esse movimento e depois dessa experiência que eu tive na montanha, né? E desde então, como eu falei, minha vida mudou, minha vida pessoal mudou, meu casamento mudou, né? Minha esposa se converteu junto comigo, foi algo que aconteceu junto, né? Então hoje a gente congrega na Igreja Embaixada, eu estou há 1 ano e meio mais ou menos nesse movimento, já vou para minha 15ª montanha servindo outras pessoas, né? Então, e aí a vida da gente acaba tendo um outro sentido, né? Quando você realmente entende o que é a palavra de Deus e o que Deus pode fazer na vida da gente. Então, posso ficar mais um podcast inteiro aqui falando de tudo que
todas as mudanças que teve na minha vida, né? Tanto pessoais, mudanças íntimas, mudanças com a minha família, né? Mas... E aí, quando você tem essa transformação, a gente acaba, como eu falei, trazendo para todas as áreas da vida, né? E não poderia ser diferente com a Sunprime, né? Então, hoje a empresa é consagrada ao Senhor, né? A gente Amém. entregou a empresa a Ele e é Ele que conduz a Sunprime hoje, não sou eu, não sou mais eu. E aí, claro, a gente acaba talvez trazendo algumas práticas para dentro da empresa e trazendo essa mensagem para dentro, né? Então a gente faz devocional toda segunda-feira, então a gente inicia a semana, a primícia do Senhor. A gente começa a semana fazendo um devocional com todos os funcionários, é livre, né? A gente não obriga ninguém a fazer, mas quem se sente à vontade e quer participar, a gente faz. Que bacana. Eu já levei o 12º funcionário, tô levando agora, final de semana que vem, Nossa, que legal. mais 2 funcionários, então a gente está em 12 legendários dentro da Sunprime, então ela mudou minha vida, mas eu acabei transbordando isso e trazendo isso para a vida de outras pessoas também. E outros funcionários, enfim, tiveram essa experiência. É que não tem como Benção. subir e voltar a mesma pessoa. Voltar a mesma pessoa. É impossível. É impossível. E, claro, né, o movimento ele passa por um momento também desafiador. É natural, a crítica vem e não poderia ser diferente. Eu acho que até... Falo pro pastor Ricardo, acho que até demorou muito para isso acontecer. Porque tudo que é relacionado à palavra de Deus, a Jesus, né? O inimigo ele vem com força. Isso, Exatamente. E isso faz parte da vida cristã, né? O mundo tá aí e o inimigo não quer deixar os homens serem transformados. E as críticas vão vir. Mas eu acho que é muito tranquilo de saber lidar com isso. Eu acho que a gente tem que se posicionar, não aceitar críticas, né? É claro, muitos do que falam mal nunca passaram e talvez nem vão passar por essa experiência. 99,9%. Eu não conheço um legendário que subiu a montanha, desceu e reclamou, né? Do movimento. E talvez aquele cara que subiu e talvez ainda continua fazendo algumas coisas erradas. Eu acho que assim, eu já falei isso para algumas pessoas, né? Se 300 homens subir a montanha e só um ser transformado, acho que a missão foi cumprida, entendeu? Valeu a pena já. Porque talvez nem todo mundo vai passar por essa transformação, né? Mas eu acho que a gente tá lá para servir, fazer a obra de Deus e transformar a vida das pessoas. E se melhorou 10% a vida do cara, tá bom também. Eu acho que a vida, Cada um tem o seu do, processo a vida também, do cara é um processo. Né? A gente está em constante transformação. Eu estou em constante transformação. Estou aprendendo a palavra cada vez mais. E acho que é isso aí. Queria aproveitar esse momento, como tu falou, tu estava me servindo lá e eu trouxe uma lembrancinha aqui. Obrigado. Só quem já subiu sabe, vai entender o valor. Obrigado, irmão. Disso, obrigado. exatamente. É uma honra. E a gente também tem um mimo aqui do podcast que infelizmente não ficou pronto hoje de manhã, mas depois a gente vai passar lá no Sunprime. Com certeza a gente vai marcar agora o treinamento para se atualizar do Orgânica, né? Vamos lá. E daí a gente vai levar lá o mimo aqui do Itapema Cast. Show, mas já maravilha. Encaminhando pro final, a gente tem 2 quadros ainda. O primeiro que a gente começa com um bate-bola, então é uma pergunta rápida, uma resposta, a primeira coisa que tu vem na tua cabeça, tá? Bicho Maria. Um projeto que ainda quer tirar do papel. Não posso falar, né? Tentei. Não posso falar. Eu quase falei, eu não posso falar. Viu? Mas tem uma coisa muito especial vindo e com certeza vai impactar o mercado aí. Itapema ou Porto Belo? Nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois? Olha só, deixa mais curioso ainda agora. Nenhum dos dois. Mas em breve eu contarei. O que te mantém motivado todos os dias? É Deus. Uma cidade que te inspira. Itapema.
qual foi a melhor decisão que você tomou como CEO? Meu Deus do céu. Essa é... A melhor decisão que eu tomei como CEO foi entender que eu não sou o melhor de todas as coisas. Eu entender que a gente é vulnerável também, que a gente não é dono da verdade e que a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa de gente boa do teu lado e uma equipe forte. Show de bola. Um livro que mudou a tua vida, sem ser a Bíblia. Um livro que mudou a minha vida. Ou a vida dos seus negócios. Eu li um livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. E ele fala muito sobre propósito, sobre aquilo que a gente faz com verdade, com coração. Um sonho pessoal que a Sunprime ajudou você a construir. Pessoal? Não é material. Acho que a Sunprime me ajudou a me tornar um homem, talvez, inspirador. Eu acho que talvez eu gosto de falar assim que talvez a minha história sirva de exemplo para outras pessoas. Eu ainda acredito muito nisso. Talvez ainda não seja, mas no futuro eu quero que seja, sabe? Experiência, inspirar outras pessoas a também poder crescer, poder empreender. Acho que é isso que eu acredito também. Deixar um legado. Né? Deixar um legado, assim como meu bisavô deixou, assim como minha avó deixou. São pessoas que me inspiraram muito e sabe, quero ser como eles assim também. Cara, e agora o último quadro do podcast tu vai imaginar que os próximos 60 segundos a Itapema e Porto Belo inteira, a nossa classe aqui da construção civil, seja corretor, empreendedor, eles vão estar te ouvindo. Qual que seria o conselho ou a mensagem final que tu deixa para eles? Bom, eu queria dizer que eu sou muito feliz em morar nessa cidade, em morar nessa região, por tudo que minha família construiu aqui, por toda a história que a gente tem nessa cidade. E eu tenho uma vontade muito genuína de ajudar a Itapema e a região toda a se tornar conhecida, assim como já é, mas isso me inspira muito. Eu amo demais Itapema e eu acho que a Sunprime tem esse papel também, sabe, de ajudar a Itapema a ser melhor, né? Ajudar aquelas pessoas que vêm aqui como turistas, como moradores. Então, dizer que a Sunprime está à disposição da cidade de Itapema para tornar Itapema uma cidade muito melhor. Show. Muito bom. Muito bom. A gente ficaria horas aqui te ouvindo, Eduardo. Obrigado. A gente muito já bom até conversar aqui. Passou do tempo, mas precisava dessas mensagens, né? Eu acredito que, como a gente sabe, né? Que nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, né? Então, eu acredito que quem está assistindo a gente foi impactado de alguma forma. Eu queria te agradecer realmente pelo teu tempo. Eu sei que é super corrido, né? A agenda de um construtor, do incorporador, e, enfim, de tudo que tu faz. Agora vai ser pai ainda, então... Mas essa missão E queria te agradecer por esse tempo, tudo isso. E se tu quiser deixar tuas redes sociais pro pessoal, a rede social da Sunprime, para quem quiser conhecer mais, né? Legal. Eu tenho a agradecer a poder, como eu falei, falar um pouquinho da minha vida, da minha história, falar um pouquinho da Sunprime, falar um pouquinho de Itapema. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Também passaria mais um tempão aqui falando. A gente começa, daí se embala e não quer parar, né? Obrigado mesmo. E quem puder me seguir nas redes sociais, Eduardo Pastor, @Eduardo Pastor e @SunprimeEmp, de empreendimentos. Show de bola. Se só você não conhece, né? Se você corretor não conhece a Sunprime, vá conhecer, vá entender o que eles estão fazendo, isso mudando o slackline da cidade. Skyline da cidade. Isso. Tem algum recado final? Não, pode ir. Podemos então? Então, até o próximo episódio e tchau.